Olá, galera do canal Falando Tudo Sobre Tudo. Eu sou a Liliane. Não sei se é bom dia, não sei se eu dou boa tarde, eu não sei se eu dou boa noite, porque eu não sei que horas você está assistindo o vídeo. E depois de escutar esse blá 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 de sempre, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, deixar seus comentários e dizer o que vocês acham. Bem, eu tô aqui passando um frio depois de gravar um outro vídeo. Eu até poderia sentar ali numa pedrinha, no sol, para ver se esquenta mais e para de vir esse vento cortante. Mas eu acho que a paisagem aqui é mais bonita. Mas assim, o Falando Tudo Sobre Tudo de hoje vai falar o que eu prometi para vocês, as minhas conclusões sobre o Até Sempre Chico Xavier, que foi escrito na realidade pela amiga, das histórias que ela tinha com o marido, que eles eram amigos pessoais de Chico e acompanharam ele por todos os anos, né, da jornada. O marido desencarnou antes de Chico, mas ela, né, principalmente, que foi quem escreveu o livro, foi a Nena, ela acompanhou Chico em todos os momentos. E vamos falar um pouquinho, mas assim, eu fiz uma mescla, porque como eu gosto muito de Chico, eu leio, eu estudo, eu escuto, eu vejo céticos falando, eu vejo pessoas não céticas falando. Então assim, eu fiz um compilado do livro com tudo que eu já sei, já ouvi, e vou dar a minha opinião sobre tudo que eu acho nesse vídeo, tá? Então assim, não achem que vocês estão lendo Até Sempre Chico Xavier. Leiam, comprem, leiam e tirem as suas próprias conclusões. Se você gostar muito de Chico Xavier, você vai ver ali fatos inusitados que a gente não achava, e também você pode procurar vários vídeos ou no YouTube ou comprar a própria biografia de Chico, ver o vídeo de Chico. Tem muita coisa de Chico Xavier aí que a gente possa falar. Não estou denegrindo os demais escritores. Sim, eu amo muitos outros, eu gosto de Divaldo. Eu também estou estudando tipo uma biografia do Divaldo, porque não existe a biografia do Divaldo, né? Porque eles gostam de fazer biografia depois que morre. Então, assim, mas eu vou dar uma... Assim, eu vou juntar o compilado de ideias sobre Divaldo e sim, farei também um vídeo sobre Divaldo e outras pessoas que tenham uma grande importância no movimento espírita brasileiro, tá? E brasileiro e não brasileiro, né? Porque eles dão palestra aqui, dão palestra lá, enfim. Então, assim, farei isso, tá? E vão me deixando aqui algumas pessoas que vocês acham que vale a pena a gente falar. Eu só vou trocar de lugar porque aqui tá muito frio. Então, assim, eu vou tentar ficar mais pro sol para a gente poder conversar sobre o que eu fiz as anotações, tá bom? Então só um minutinho. Pronto, galera, mudei um pouquinho para pegar um pouquinho de sol, porque realmente estava muito tenso filmar ali onde eu estava. Mas a paisagem é igualmente linda, para falar de uma pessoa igualmente linda, iluminada, com um coração muito puro, tá? Desculpa que eu vou ter que ler, porque assim, eu fiz o resumo durante as quase 6 horas que eu passei no avião, coisa que eu tenho pânico, tá? Então assim, eu ia lendo Até Sempre Chico Xavier e ao mesmo tempo eu ia fazendo as anotações pertinentes ao que estava no livro e ao que eu já tinha estudado, tá bom? Vamos lá. Bem, como muitos sabem, né? Na realidade, assim, o livro ele tem um prefácio e que ele conta o que a biografia de Chico contou, enfim, uma série de coisas. Então, o prefácio ele faz uma breve introdução da vida de Chico. Então, vamos lá. Muitos já sabem que Chico nasceu em Pedro Leopoldo, em 2 de abril de 1910. Ele publicou mais de 400 livros e cedeu todos os direitos autorais para instituições de caridade, tá? Eu posso repetir algumas coisas, porque aí vinha na cabeça a intuição e aí eu escrevia de novo. E a gente que é espírita, a gente sabe que a intuição a gente não pula, né? A gente não vira página. Vamos lá. Chico desencarnou, apesar do livro dizer faleceu, mas Chico desencarnou. Chico fez o seu desenlace em 30 de junho de 2002. Um dia que comoveu muitas pessoas, né? Mas o Chico sabia quando ia ser o seu desenlace. Assim como Divaldo também sabe. Mas não estamos falando de Divaldo, estamos falando de Chico. Vamos lá. A família de Chico, ela era extremamente católica. E também era muito pobre. Porque isso não tem nada a ver com a religião. Como ele via espíritos, a família achava que ele estava
com um demônio no corpo. Então colocou ele na igreja, fez um monte de coisas e ele continuava vendo espíritos e não aceitavam, porque primeiro eles eram católicos há muitos anos atrás e muitos católicos até hoje também não aceitam, né? Então é isso aí. Então ele era extremamente disciplinado. Ele trocou a vida dele para poder exercer a sua função que ele quis vir nessa vida, né? Chico, como a gente já leu em outros livros e tal, enfim, Chico não precisava mais vir, né? Mas ele veio com uma missão lindíssima, né, gente? Assim, então, ele era muito disciplinado para atividade mediúnica, mas ele também trabalhava, tá? Ele não vivia de escrever livros o dia inteiro e depois ele dormia 8 horas por noite. Não, Chico não dormia 8 horas, porque não dava, né? Assim, então, ele trabalhava e também ele ajudava sempre aos próximos. Apesar dele também não ter condições, Chico também ajudava os próximos. Aqui, segundo o relato de amigos de outras vidas, de outra vida, né, que Emmanuel contou para ele que Nena e Galves, desculpa, que era o casal, eles eram uma família em outra vida. E Emmanuel contou para ele que eles iriam se encontrar novamente. E assim que Chico os viu no centro, Chico os reconheceu imediatamente. Olha que legal, gente. Assim, tenho muita vontade de saber quem viveu comigo em outra vida, assim, por afinidade, sabe? E não voltou comigo por karma. Então, Nena, que é a responsável pelo livro Até Sempre Chico Xavier, tá? Ela assina Nena... Eu coloquei no outro livro a capa, mas no final eu vou colocar, tá? Sim, no final desse vídeo eu vou colocar a capa e vou colocar uma foto de uma coisa que eu achei muito bacana. Então eu vou colocar as duas coisas que eu achei bacanas aqui, que eu fotografei. Então, Nena e Galves, eles diziam que as mensagens, quando Chico às vezes estava na casa deles, ou no próprio centro, ou juntos, eles nunca pediram uma psicografia, uma mensagem, nunca pediram nada. Mas às vezes elas chegavam inesperadamente. E elas eram sempre muito educativas e profundas. Então, alguns duvidam que era Chico que na realidade é que alguém que soprava para o Chico, mas não tem como, né, gente? Não tô te fazendo de Chico não, tá? Mas assim, eu falei do nascimento, falei do desenlace e tô seguindo a sequência do livro, mas a gente vai dar uma no final, assim, que peraí, vamos colocar as coisas meio que em ordem, então eu dei uma detalhada aqui. Bem, assim, o Chico, eu vou já dar uma pulada, eu falei que ele trabalhava. O Chico, ele trabalhou primeiro... Na realidade, ele criança, muito pobre, como eu falei. Ele perdeu a mãe muito cedo, com 5 anos de idade. Foi a mãe dele que ajudou a superar todo esse... toda a maneira que ele era tratado pela tia, né? Com quem ele foi morar, porque o pai foi distribuindo os filhos, porque não tinha condições, né, de sustentá-los. Então, o Chico foi morar com a tia. Comeu o pão que o diabo amassou realmente, mas ele era muito humilde e ele aceitava. Ele apanhava diariamente e ele aceitava aquilo como uma missão, tá bom? Até tem um caso que o primo teve um problema e a benzedeira disse que uma criança pura deveria lamber a ferida por X sextas-feiras. E assim foi feito. E quem foi a criança escolhida para lamber aquele negócio nojento? Sim, Chico Xavier. E quem ajudou Chico Xavier também nessa missão? A mãe dele, assim como a mãe dele ajudou ele a aceitar. Conforme o Chico foi crescendo, acabou que ele parou, né, de ter contato com a mãe dele, enfim. Mas vamos lá, vamos voltar à infância de Chico. O pai do Chico casou novamente, tá? Eu já não estou mais seguindo aqui meu roteiro, porque eu lembro muito bem que eu escrevi, eu lembro muito bem das coisas de Chico, né? Então, assim, a mãe de Chico, o pai de Chico, de Chico Xavier, ele casou novamente e a madrasta quis que todos os filhos se reunissem. Não que ficasse cada um em cada canto e todos viveriam na mesma casa, independente da condição financeira.
No fundo da casa ela plantou uma horta que a princípio seria para alimentar, fazer a alimentação da família. Mas como dava muito, Chico teve a ideia de sair vendendo pela rua para as pessoas que moravam lá, para dessa forma eles conseguirem frequentar a escola, porque eles não tinham condições de frequentar a escola. Então ganhariam dinheiro a mais para que todos pudessem estudar. Chico, ele sofreu muito na escola porque as mensagens chegavam independente de onde ele estava, independente da vontade dele, porque como ele sempre diz e qualquer espírita diz, a mensagem vem de lá para cá e não daqui para lá. O telefone só toca de lá para cá e a hora que eles querem, eles vão mandar a mensagem, tá? Desde que o médium seja sério e preparado, tá bom? Então assim, Chico foi vendendo as coisas, né, as hortaliças, enfim e tal. Descobriu-se, né, que uma vizinha roubava aquelas hortaliças quando eles não estavam em casa. E a mãe de Chico deu uma ideia e assim foi feito. Pediu-se para que ela tomasse conta da horta e que ela pudesse pegar o que ela quisesse, enfim, mas ela parou de roubar. E começou a cuidar, ajudar, né, a cuidar da horta, graças à mãe de Chico. Então, assim, depois Chico, quando cresceu, ele sofreu na escola, ele estudou até uma determinada época, né? Então, enfim, depois que ele terminou de estudar, Chico trabalhou numa fábrica de tecidos e aquela lã, né? Fez muito mal a ele e foi o que causou o problema no pulmão que Chico tinha. Claro que não causou a morte dele, esse problema no pulmão, nem nada, enfim. Depois Chico foi trabalhar num bar, numa mercearia, na realidade, né? Mas mercearia de interior ou de alguns lugares, a mercearia ela é meio bar, meio mercado, meio tudo. E sim, era nesse estilo. Então, Chico tinha que servir bebidas, Chico tinha que cortar os queijos, servir os frios, os pães, as coisas todas e fazer as entregas. Mas esse não é o problema, o trabalho tem que trabalhar, enfim, como qualquer pessoa, né? Como eu disse, Chico não vivia da mediunidade, ele trabalhava para poder se sustentar. E Chico, eu fico imaginando realmente assim, como é que é para um ser como ele, né? Desculpa chamar um ser, porque para mim ele é um ser muito iluminado, então como é que um ser como ele conseguia, mas ele tinha que vender, né, bebidas. Então assim, eu acho que era muito complicado para ele, mas enfim, sim, ele fez. Depois ele saiu desse trabalho e ele foi para o Ministério da Agricultura. E lá ele trabalhou até o fim da vida dele, em diversos cargos e tal, enfim. Lá pelo meio do caminho ele descobriu que o dono do bar havia falecido e a esposa dele ficou na miséria. Então, como é que ia fazer o enterro do dono do bar? Chico prontamente não tinha condições, óbvio. Então Chico, ele foi pedindo para as pessoas e conseguiu juntar um bom dinheiro para que o dono do bar fosse dignamente sepultado. Então, assim, ele sempre pensava nos outros mesmos. Nene Galves, como eu vou falar mais à frente, eles ajudaram muito Chico quando ele foi para Uberaba. E o que ele foi fazer em Uberaba, gente? Em Uberaba ele sentia muita falta da família e foi Nene Galves que ajudou ele a superar, né, essa falta. Apesar deles não serem essencialmente familiares, mas eles foram em outra vida. Mas Chico foi para Uberaba porque ele sofreu com... Ai, meu Deus, está escrito aqui. Do Parnaso. Está escrito aqui, lá para frente eu vou achar, enfim. Que é a obra de Chico, que tem as poesias de vários poetas, enfim. E a família de algum deles processou, exigindo direitos autorais e tal, dizendo que não era Chico, que era o cara e tal, enfim, e tal. Blá, 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 blá. E Pedro Leopoldo era uma cidade muito pequena, então ia fazer todo aquele escândalo para a família de Chico. E ele acabou se mudando para Uberaba. Chico, mais uma prova que Chico não recebia só mensagens de Emmanuel, ele também recebia de Dr. Bezerra de Menezes, de alguns poetas como Castro Alves e vários outros, André Luiz, Emmanuel e outros. Tá? Então, o telefone que tocava não era ele que procurava, tá? Então, o direito de todas as obras, como eu disse, eram para obras assistenciais. E qualquer coisa que ele ganhasse, herança ou presente material, ele também doava. Ele não rejeitava, ele doava para que fosse para um fim maior,
tá? Ele vivia essencialmente com o que ele precisava. Então, como eu disse, quando o Chico trabalhou na obra, ele acabou ficando com problema no pulmão e tal, enfim. E isso levou Chico a, além desse problema, ele tinha qualquer problema de saúde, uma gripe, tá muito mal, ele não deixava de atender com a mesma paciência, com a mesma dedicação, e não deixava de fazer as psicografias dele. Então, o serviço dele, né, a bem da mediunidade, era maior do que ele, era maior do que a saúde dele. Então, eu vou continuar esse vídeo mais uma segunda parte, tá? E eu vou colocar no final aqui a capa do Até Sempre Chico. E na próxima eu também começaremos com a capa, parte 2, e vocês não percam a parte 2, tá? Eu sei que tá meio assim, vou lá, vou cá, vou lá, mas é com muita emoção assim que eu falo de Chico realmente, tá bom, gente? Então, vamos até a próxima parte. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e deixar seus comentários. Beijos. Até!